Bom, aqui no Jornal do Continente a gente sempre adianta alguns assuntos, né? O que vai acontecer semana que vem, por exemplo. Segunda-feira, dia 22 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Cérebro. Sabia disso? Pois é. E assim como a gente cuida da saúde, né, do nosso corpo, a gente precisa também, claro, e cuidar e principalmente do nosso cérebro, para poder garantir mais qualidade de vida também. Então a gente está recebendo aqui a diretora da unidade Supera de Florianópolis, aqui na ilha, né? Que é especialista em ginástica para o cérebro. É a Débora Schirmer. Tudo bem, Débora? Como é que você está? Tudo bem, Prazer, boa obrigado noite. por ter recebido aqui mais uma vez você no nosso Jornal do Continente. Bom, a gente sabe que você já trabalha bastante tempo com isso, você e a Carla, né? São sócias da Supera. E vocês têm já um programa, na verdade, um planejamento para que as pessoas possam realmente treinar o seu cérebro. No que consiste esse treinamento do cérebro, por exemplo? Qual é o grande objetivo? No caso, no Supera, é exatamente, a pessoa vai para treinar o cérebro. Então, na escola é um treinamento que tem, através de ferramentas, a gente utiliza para estar desenvolvendo as habilidades cognitivas. Daí de memória, raciocínios, velocidade de raciocínio, visão espacial, comunicação, linguagem, um monte de coisa, um monte de habilidades que a gente utiliza no dia a dia. Então, a gente treina, literalmente, é uma escola, é um espaço para a pessoa estar treinando. Então, como são aulas, o aluno tem este roteiro, este programa para estar treinando. Mas a ginástica para o cérebro em si é algo que a gente pode estar fazendo em qualquer momento. É verdade. Então, qualquer pessoa, às vezes, por exemplo, está em casa e a gente ouve muito esse tipo de reclamação. Por exemplo, ele está lá lendo um livro, uma pessoa, né? Passa da primeira, segunda página, daqui a pouco lembra assim, puxa, eu não lembro o que eu li na primeira página. Isso é muito comum, né? O que acontece, por exemplo? É falta de atenção, falta de interesse? O que seria isso? Dá para treinar? Eu não saberia te dizer exatamente o que é, porque vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas uma das situações que mais aparece da dificuldade de registrar aquilo quando está fazendo uma leitura, muitas vezes é a atenção que eu prendo naquela situação. Eu faço qualquer estímulo me atrapalhar, alguma situação assim, e eu não consigo registrar. Eu não registrando, eu não adquiro aquela memória daquele livro e volto a estar evocando. Então, é algo que a gente treina também. Fazendo técnicas, marcando palavras-chave. Então, existem várias situações que a gente pode estar fazendo, sim, a ginástica cerebral a qualquer momento. No caso, dia a dia, por exemplo, coisa simples. Você está acostumado a usar o relógio no braço esquerdo, passa a usar no braço direito. Este certo incômodo, esse certo desconforto é que faz o cérebro se dar conta. Esse se dar conta é a ginástica para o cérebro. É aquilo que eu tenho que pensar para olhar a hora. Ou pensar para jogar um jogo. Ou, sabe, é esse momento que eu paro para fazer, que é esse desconforto que faz o cérebro Que interessante. fazer novas sinapses. Agora, assim deixa eu até te mostrar aqui, o Rodrigo acabou de trazer para a gente aqui essa torre, que na verdade é a Torre de Hanoi, que vocês mostram também lá na Supera, né? E é bastante interessante que a princípio pode ser um jogo simples, né? Ou pode parecer assim uma peça até de decoração, né? Porque é muito bacana, é colorido e tal. E a princípio ele é para crianças a partir de 3 anos de idade, mais ou menos? A partir de 3 anos já dá para princípio, jogar. né? Exatamente. É a partir. Qualquer um pode estar jogando. Exatamente. Mas até o adulto já tem dificuldade, às vezes, de fazer esse jogo, né? Muitas vezes Pode tem. ser que sim, pode ser que sim. não. Qual é o grande objetivo desse jogo aqui, por exemplo? Por exemplo, o jogo é uma das ferramentas que se usa. Então, Para quê? Vamos falar primeiro para quê? Tá. Qual é o grande objetivo? Da Torre de Hanoi, a gente vai estar prestando atenção em estratégias. Tá. Daí tem velocidade, motricidade e é mais estratégias mesmo e fazendo aquele raciocínio. Por exemplo, as regras dos jogos, ela é simples. Se quiser Vamos colocar até aqui, para a ó. gente ver. Isso. Colocar mais aqui na frente para a câmera mostrar melhor aqui, ó. Isso. Na metodologia, é algo que a gente até pode entender em relação à ginástica para o cérebro se acostuma facilmente. Então, a gente precisa usar os pilares, que é que nós chamamos na relação da metodologia do Supera. Que é sempre um grau de novidade, um grau de desafio, sempre novidade. A constância faz muita diferença. Então, hoje eu vou tirar essas peças só para não dificultar e demorar um pouco. Claro. Né? Então, aqui a gente vai estar jogando... A regra do jogo é movimentar. Comecei aqui, eu vou escolher essa torre, passar para outra torre. Pode certo. escolher qualquer uma das duas. Certo. E as regras são, uma peça de cada vez, tá? Aqui para a câmera mostrar ali, ó. Isso. A beleza. menor
sempre em cima das maiores. Das maiores. E Essa é a regra. Isso. Essas são as duas regras e não pode ficar nenhuma peça na mão, assim. Eu não posso trocar essa e ficar com essa na mão. Então, entendi. eu peguei para movimentar. Uma peça de cada vez. Uma peça de cada vez com o objetivo final de trocar a torre de lugar. Entendi. Gostaria de experimentar? Vamos lá, vamos colocar aqui. Claro que a torre é um pouco maior, né? Aham. Vamos colocar aqui assim. Tal. Então, o objetivo seria colocar em outro lugar. Então, Escolher eu um vou outro passar ela para o meio. Ok, Certo? então já movimentou. Isso, já movimentou ali. Então, agora eu passo para cá, venho aqui e passei ela para o meio aqui. Ok, a gente fez Certo. um grau de desafio, né, tranquilo Bem para tranquilo. ti. Então, daí a gente poderia botar um outro nível. Colocando um outro nível já vai dificultar um pouquinho mais. Claro. E daí a gente vai. Por isso que eu digo, o grau de desafio sempre tem que estar crescendo. Porque hoje jogou, seu cérebro pensou, é facinho, eu já sei Sim, fazer. Então, exato. ok, já sabe, então vamos fazer de uma maneira diferente. E assim vai indo, no caso dessa ferramenta dos jogos. Né? Claro. Agora me diz uma coisa, esses jogos aqui, eles são importantes para quê? Porque a pessoa agora em casa pode estar, tá, mas eu estou fazendo isso daqui para quê? Só para passar tempo? Isso desencadeia alguma coisa no nosso cérebro? Claro, qualquer atividade que me pare para prestar atenção, o cérebro ele passa a funcionar. O cérebro é um circuito elétrico. Certo. Se a gente não utiliza ele, ele não funciona. Sim. Né? Ele fica em stand-by. Atrofiado, Ele- né? Não, atrofiado não. Ele, Mas é uma palavra que muita gente usa, né? É, no caso do circuito elétrico, a gente tem os interruptores, se a gente apagar as luzes, Sim. eles continuam sendo um circuito elétrico. Eu preciso ligar para ela funcionar. O cérebro é a mesma coisa. Se a gente não trabalha, não dá estímulo para leitura, para interpretação, para o raciocínio de um jogo, para comportamento, para controle emocional, para saber me compor, todas essas coisas, se eu não vou utilizando essas habilidades que nós temos, eu deixo de usar. Claro. Mas não significa que eu não possa treinar e melhorar ou adquirir coisas que eu não estou acostumada a fazer, porque no meu dia a dia não exige. Por isso que quando você dá esses jogos aqui para as pessoas treinarem, elas vão devagarinho, de acordo com esse grau de evolução dos jogos, no nível de dificuldade, vai trabalhando o cérebro para que a pessoa possa até ter um controle emocional melhor. Isso ajuda também, né? E, além disso, é o processo de adaptação, porque a gente precisa se adaptar, porque rapidamente o cérebro ele torna num hábito. Então, eu preciso... certo. Se eu coloco um grau de desafio muito grande no primeiro momento, automaticamente o teu cérebro vai pensar, é ruim, não gosto, para que eu estou perdendo tempo E em fazer desiste. isso? E desiste. Entendi. Por isso a importância de ir aos poucos, treinando sempre. Isso em tudo na nossa vida, não é verdade. só na ginástica para o cérebro. Sim. É algo que tudo passa pelo cérebro. Então, qualquer hábito novo que a gente vai fazer é essa a importância. Começar devagar, numa constância, persistir, porque o nosso cérebro ele joga com a gente. Ele não quer gastar energia, então ele dá um jeito de... não preciso fazer isso. Não vou ler mais esse livro, já li até aqui. Cansou, né? Cansei, já... você trabalhou o dia inteiro, não precisa ir para a academia hoje, pode ficar em casa descansando, você merece. Então, existe esse jogo interno. Isso é a importância também de quanto mais a gente treina o cérebro, mais você lidar com ele, melhor eu lido comigo mesmo. Sem dúvida. Agora, esse Dia Mundial do Cérebro, que vai ser segunda-feira, dia 22, por que ele é importante? Ele, na verdade, chama atenção para questões do cérebro, né? Como é que é? World Federation? A Federação Mundial de Neurologia titulou essa data por uma questão de... Todas as datas são importantes para a gente poder lembrar. Né? Então, o cérebro é algo que cada vez mais está sendo falado, sendo mostrado, a população conhecendo o quanto ela é importante estar trabalhando. Esse é uma coisa que a gente não está acostumada, a gente não vê a vida inteira ouvindo Sim, que eu sem tenho dúvida. que fazer exercício para o cérebro, assim como a gente ouve para o corpo. Então, cada vez mais isso vai estar sendo falado, por vários motivos, por estresse demais, por excesso de estímulos que a gente tem desde que nasce hoje em dia, pela vida corrida, Muita tributária, tecnologia muita também, né? tecnologia, Muita muitas informação. coisas sobrecarrega o cérebro. Então, a gente cansa, a gente estressa, acontece tudo isso. Então, a gente precisa, aos pouquinhos, se adaptar a um mundo novo. E a questão da ginástica para o cérebro também é uma, posso dizer assim, uma filosofia, é algo que, aos poucos, cada vez mais vai se tornar corriqueiro a gente estar treinando. Fazer leitura, fazer exercícios, como eu te mencionei antes, a ginástica para o cérebro a gente pode fazer em qualquer lugar. No caso, isso é um jogo. Este você conheceu lá na escola, mas você poderia ter conhecido numa loja. O jogo ele vai te ajudar a treinar, a trabalhar, a distrair,
a jogar com uma companhia. Então, são várias áreas também que a gente acaba... Ajuda na disciplina também, por causa das regras que Na você tem que seguir, né? disciplina, nas regras, tem quando é um jogo de competição ou de grupo, de saber ser honesto e ficar dentro daquelas questões de regra. Não, dá para ultrapassar um pouquinho. Então, são coisas que às vezes acontecem e a gente fica nesse controle assim, não, só mais um pouquinho não vai fazer diferença, vou esconder essa carta. Então, acontece isso, mas quanto mais a gente se dá conta, melhor vai acontecendo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta só. A gente sabe que a Supera foi muito parceira nossa agora no Terapia de Choque, que é o programa que a gente apresentou na RIC TV e também aqui no Jornal do Continente, né? E a Tiele, que foi a nossa primeira participante, ela passou por esse tipo de proposta, né? Quer dizer, de treinamento, ela fez a Torre de Hanoi, ela fez outros tipos de jogos, né? Para justamente ir treinando o cérebro dela, para ela ir conseguindo já controlar suas emoções e tal. E ela continua lá na Supera porque foi até uma surpresa que vocês deram para ela de ela continuar esse treinamento. Como é que está agora esse treinamento? Fala um pouquinho para a gente. Hoje, até então, pela terapia de choque, ela fez literalmente um intensivo, porque nosso tempo era curto, e ela continua como uma aluna no seu treinamento constante. Semanalmente ela vai na escola e treina. Além disso, ela continua treinamentos em casa, assim como qualquer um de nós que poderia estar treinando em casa. Que nem eu dei o exemplo das neuróbicas, que é trocar o relógio de pulso, tentar se vestir de olhos fechados. Opa, né? Já treina mais o cérebro. Já treina também, mais o cérebro, mais escovar atenção. os dentes com a mão contrária. Então, Olha. são simples gestos do dia a dia que, se a gente fizer de uma maneira diferente, ao contrário, poderia-se dizer assim, uma maneira que não está acostumada, você já faz prestar mais atenção, está usando o cérebro. Dizem até que quando você sai de casa, pega o carro e vai por um outro caminho que você não está acostumado, para ir para o trabalho, por exemplo, já ajuda também a exercitar? Sim, porque tu não está no automático, você colocou no modo prestar mais atenção. Certo, Porque você fica mais alerta. Fica mais alerta e ali eu fico atenta para não errar o caminho, para conseguir ser o mesmo tempo, porque eu quero chegar naquele objetivo que eu já estou acostumada. Então, a Tiele continua fazendo treinamento porque o objetivo dela é uma transformação. Sem e toda dúvida. transformação requer tempo. Sem E dúvida. o treinamento dela está lá constante. E cada vez mais, ela sabendo lidar com ela vai saber lidar com as situações da vida que ela está projetando. Vai ser né? professora também lá do Supera. Também, né? isso todo mundo pode ser, que nem eu digo, a diferença do mediador, que é o que a gente chama o educador que está junto na sala de aula, porque as aulas são em turmas, né? É um grupo, é a questão do treinamento. Aquele que mais treina e for ótimo, ele pode ser um educador. Sem Né? dúvida, sem Se dúvida. torna um especialista de tanto treinar. Que bacana. Beijão então para a Tiele, né? Tomara que ela continue aí realmente se superando a cada dia. E obrigado mais uma vez, Débora, pela participação aqui, por trazer sempre essas novidades aqui pra gente. Obrigado. Aliás, as dicas foram muito valiosas, né? Pra gente mudar lá o nosso dia a dia também. E ficar atento sempre no seu dia a dia, no estado de presença, né? Isso é Estado de fundamental. presença, é verdade. Obrigado mais uma Boa vez, noite. Débora. Valeu. Boa Boa noite para noite. você. Bom fim de semana, hein? Boa noite.